Capítulo 938 Encontrando uma oportunidade mesmo ao fazer compras. Ao ver o indivíduo gravemente ferido à beira da morte, Aurora colocou a palma da mão em seu corpo e um raio brilhante de energia vital foi liberado de seus dedos. No momento seguinte, as feridas do indivíduo cicatrizaram rapidamente. Sua ferida sangrenta se fechou e os ossos fraturados se conectaram novamente. Sua aparência pálida também recuperou um pouco de cor e todas as suas feridas foram curadas. Conteúdo patrocinado. Suas sobrancelhas se contraíram e ele gradualmente acordou de seu sono. Onde estou? Ele ficou atordoado por um momento antes de se lembrar do que havia acontecido antes de cair inconsciente. Ele então se levantou abruptamente e olhou em volta com cautela. Para onde foram esses maníacos? Faden tossiu levemente para chamar sua atenção e disse: daqueles que atacaram você escaparam. Nós salvamos você. Escapou? Merda. Levei muito esforço para encontrar vestígios deles e os perdi de vista novamente, disse ele frustrado antes de avaliar Faden e Aurora. Depois de um tempo, ele chegou a uma conclusão. Vocês são os dois que eu vi antes de ficar inconsciente, certo? Isso mesmo. Faden apontou para a marca de sangue em suas roupas. Você até me pediu para detê-los. Esse indivíduo então deu um tapa na cabeça e disse com resignação: sinto muito, amigo. Meus ferimentos foram muito graves e minha consciência estava confusa. Não era minha intenção arrastar vocês dois para o perigo. Eu teria pedido a vocês dois que fugissem se estivesse pensando com clareza. Assim que ele disse isso, ele se lembrou de seus ferimentos. Depois de verificar seu corpo, ele ficou imediatamente surpreso. Onde estão minhas feridas? Para onde foi o grande buraco no meu peito? Aurora então imitou a expressão de Anxiao e disse: fui eu quem curou você. Esta é a minha habilidade. Ele então se moveu e percebeu que seu corpo não apenas estava completamente curado, mas também estava cheio de energia, como se estivesse em seu estado máximo. Não que ele não tivesse testemunhado uma habilidade de cura antes. Mas esta foi a primeira vez que ele testemunhou uma habilidade com efeitos tão poderosos. Fazia apenas alguns minutos desde que ele ficou inconsciente, no máximo, essa eficiência de cura era realmente assustadora demais. Encontrei um tesouro. Esse indivíduo ficou extremamente animado e deu um passo à frente, querendo segurar a mão de Aurora. Você está interessado em se juntar a nós? Faden esticou o braço, impotente, para bloquear o sujeito apaixonado. Após um curto período de interação, ele percebeu que esse sujeito parecia um pouco estúpido. Conteúdo patrocinado. Você deveria se apresentar primeiro, pelo menos. Isso são boas maneiras básicas. Certo. Eu estava muito agitado e esqueci. Ele então retraiu os braços e disse com uma expressão solene: meu nome é Raymond, um membro da Aliança dos Justiceiros. Que aliança? Faden nunca tinha ouvido falar de tal organização. Vocês não pertencem a este sistema estelar, certo? Vendo a expressão confusa da outra parte, Raymond esfregou a cabeça sem jeito e explicou: a Aliança dos Justiceiros é uma organização que protege as pessoas normais e pune o mal. Nossa principal área de operação está dentro deste sistema estelar. Faden e Aurora entenderam imediatamente que tipo de organização era a Aliança dos Justiceiros. A Aliança dos Justiceiros era uma superorganização de vigilantes locais no sistema estelar. Eles eram os super-heróis ou dos residentes galácticos comuns. Aqueles que tivessem força teriam uma ligeira mudança no estado mental. Sempre haveria indivíduos procurados nas diversas partes do universo. A principal razão para isso foi a força que os indivíduos poderiam obter. Como tal, haveria os bandidos que tinham várias ambições diferentes, mas também os super-heróis que estavam do outro lado. Ser super-herói também era uma espécie de ocupação, mas era diferente de ser mercenário. Esta ocupação foi extremamente amarga.
Eles não apenas tinham que sair por aí salvando pessoas em todos os lugares, mas talvez nem recebessem uma recompensa em troca. Seu padrão moral era pelo menos tão alto quanto um prédio de 5 andares. Havia poucos dispostos a assumir tal ocupação, e a maioria dos supers queria usar sua força para levar uma vida melhor, obter mais riqueza e ganhar maior autoridade. Assim, houve muito poucos supers que se tornaram super-heróis. Como tal, uma organização de super-heróis normalmente seria formada por um grupo de indivíduos com ideias semelhantes. No entanto, também havia um benefício em tal ocupação. A fama deles era muito maior que a dos mercenários. Embora não houvesse muitos super-heróis, seu número não era pequeno quando se somavam os números em todo o universo. A maioria deles operava em sua região local. Como tal, as 3 civilizações universais criaram uma associação de super-heróis para facilitar a sua gestão. Contanto que alguém se registrasse e obtivesse uma permissão de super-herói, ele teria permissão para administrar a justiça em uma determinada região e não seria convidado para tomar chá. Além de receber salário, quaisquer prejuízos sofridos durante o processo de administração da justiça seriam reembolsados pela associação. Em resumo, os super-heróis eram como um bando de vigilantes. Depois de ouvir sua introdução, Feidin pensou por um momento e não deu seu nome verdadeiro. Conteúdo patrocinado. Eu sou Fei Tossi Shenxing. Ela é Aura. Obrigado por me salvar. Ambos estavam disfarçados, então Raymond não os reconheceu. Apenas o que está acontecendo? Feidin perguntou. Raymond originalmente não queria arrastar estranhos para o assunto, mas a habilidade de Aurora o fez mudar de ideia e ele explicou o que estava acontecendo. O grupo que me atacou pertence a um culto chamado Bloodhammer Chart. Eles usam sacrifícios de sangue para realizar seus rituais e cometeram muitos crimes neste sistema estelar. Eles são os antigos rivais da Aliança dos Justiceiros. Ao ouvir isso, Feidin começou a franzir a testa. Ele não gostou da ação de usar o sangue de um indivíduo comum para realizar um ritual. Mesmo que a segurança pública dentro das 3 civilizações universais fosse boa, os crimes não poderiam ser evitados na sociedade. A menos que o preparador tivesse uma capacidade de combate extremamente elevada ou o crime fosse extremamente grave, a civilização universal governante não tomaria medidas pessoalmente e deixaria o assunto para a civilização vassala local ou para os mercenários. A civilização universal só interviria se a sua civilização vassala não pudesse lidar com isso. Cada sacrifício de sangue realizado pela Igreja do Martelo de Sangue não mataria muitos, e muitas de suas operações foram interrompidas pela Aliança dos Justiceiros. Ao mesmo tempo, eles não capturariam diretamente os membros do planeta colonial da dinastia. Assim, a dinastia ainda não encontrou a necessidade de intervir pessoalmente e capturá-los. Eu detectei vestígios deles no Enya Ruby e fiquei preocupado que eles iriam realizar um sacrifício de sangue aqui. Como tal, eu os segui furtivamente e queria encontrar sua base de operação, mas fui descoberto no meio do caminho. Você sabe o que aconteceu depois. Se não fosse por vocês dois, eu já estaria morto. Raymond riu amargamente. Entendo, disse Feidin. Então, qual é o seu plano atual? Não se preocupe, já entrei em contato com meus outros parceiros e eles estão correndo para o Enya Ruby agora. Continuarei a perseguir a Igreja do Martelo de Sangue e não permitirei que prejudiquem os cidadãos comuns. Raymond então parou por um momento e acrescentou, mas não serei páreo para ele sozinho. Você pode abordar as forças militares ou de segurança pública estacionadas aqui, disse Aurora. Conteúdo patrocinado. Com certeza farei um relatório, mas sou um super-herói comum e eles não vão me permitir participar de sua operação. Não posso ficar sentado de braços cruzados sem fazer nada e terei que fazer alguma coisa, disse Raymond com sinceridade. Espero que vocês dois possam me ajudar e sinceramente convido vocês dois a se juntarem à Aliança dos Justiceiros. Muitos super-heróis tinham esse hábito. Eles gostavam de trabalhar sozinhos.
Além disso, a outra parte obviamente gostou da habilidade sensitiva de Aurora. Tudo bem então, permita-nos considerar o assunto. Feidin não o rejeitou imediatamente. Ele planejava relatar o assunto a Anxiao e ouvir sua opinião. Não que ele gostasse de meter o nariz nos negócios dos outros. Eles estavam no território da dinastia e eram aliados da dinastia. Não seria bom se ignorassem tal crime. Afinal, era uma questão pequena para o exército Black Star impedir tal crime. Aliança dos Justiceiros? Igreja do Martelo de Sangue? Na câmara de cultivo, Anxiao abriu os olhos e olhou para a projeção de longa distância de Feidin e Aurora com uma expressão estranha no rosto. Ele estava originalmente treinando sua energia e recebeu uma mensagem de Feidin e Aurora sobre este assunto. Anxiao então procurou em suas memórias de sua vida anterior por essas duas organizações. A Aliança dos Justiceiros tinha bastante fama e era uma facção secundária, então ingressar nela não afetaria o status do jogador. Houve alguns jogadores em sua vida anterior que se juntaram à Aliança dos Justiceiros para aproveitar a sensação de ser um super-herói. Durante esse período, a Igreja do Martelo de Sangue já havia sido destruída, e os jogadores só podiam entrar em contato com a história da Igreja do Martelo de Sangue através de um cristal de masmorra. Anxiao já havia jogado na masmorra da Igreja do Martelo de Sangue muitas vezes também, e a masmorra deixou uma profunda impressão nele. Os sacerdotes na masmorra tinham habilidades de cura e também podiam balançar seus martelos violentamente, capazes de causar dano e curar saúde. Em frente à Igreja do Martelo de Sangue, um sacerdote capaz apenas de curar parecia uma criança. Conteúdo patrocinado. A Aliança dos Justiceiros também teve uma história paralela. Depois de derrotar muitas organizações malignas, eles coletaram muitos itens, e um deles era uma relíquia deixada por um poderoso super. Uma poderosa forma de vida de dimensão secundária foi selada dentro dela. Muitos anos depois, esta forma de vida saiu do selo e causou enormes danos à Aliança dos Justiceiros. Anxiao podia lembrar claramente que a missão de se livrar desse boss tinha 2 talentos como recompensa. Um aumentou a resistência psicológica e o outro a resistência mágica. Além disso, a relíquia também era valiosa. Foi capaz de aumentar em grande medida a energia psíquica de um psíquico. Ao ver a aparência sem noção de Feidin, Anxiao tinha uma expressão complicada nos olhos. Você pode realmente encontrar ouro sempre que sair de casa. Se você encontrar algum erro, de links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Capítulo 939 Esquema no escuro. Sempre encontro eventos inesperados quando trago comigo um personagem de nível protagonista. Eu só quero treinar minha energia em paz. Isso é realmente tão difícil? Conteúdo patrocinado. Anxiao soltou um suspiro desamparado e acenou com as mãos. Já que há alguém criando problemas na dinastia, apenas ajude-os a impedir isso. Vou entregar esse assunto para você cuidar. Você pode mobilizar meus guardas Black Star se encontrar alguma dificuldade. Além disso, deixe-me dar-lhe outra missão. Você e Aurora deveriam esconder suas identidades para entrar na Aliança dos Justiceiros e me ajudar a encontrar informações sobre um item. A Igreja do Martelo de Sangue e a Aliança dos Justiceiros estavam muitos níveis abaixo dele. Se fosse em tempos normais, Anxiao estaria disposto a interferir pessoalmente. Mas agora, ele só queria treinar sua energia em paz e não estava interessado em participar desse assunto. Como tal, ele poderia muito bem pedir a Feidin para ajudá-lo a encontrar pistas sobre se aquele item selado estava atualmente na Aliança dos Justiceiros. Ele poderia apenas acertar o chefe quando chegasse a hora. Isso lhe pouparia muito esforço e ele ainda seria capaz de adquirir o talento facilmente. Ele estava à vontade entregando uma missão como essa para alguém como Feidin. Tudo bem então, disse Feidin. Então, sobre o problema de ocultar nossas identidades. Vou fazer com que Philip falsifique seus currículos e não haverá nenhuma brecha. Será o suficiente para ganhar a confiança deles, disse Anxiao.
Já que vocês dois vão esconder suas identidades, não tenham um desempenho muito excelente. Você pode simplesmente trabalhar junto com aquele cara, Raymond, e não há necessidade de mostrar muita iniciativa. Isso, tudo bem então. Fading hesitou por um momento antes de perguntar: Você pode nos ajudar a usar suas habilidades de tecnologia virtual para rastrear o paradeiro da Igreja do Martelo de Sangue? Anxiao balançou a cabeça. Sem nenhuma pista, precisarei me infiltrar no sistema principal, ou mesmo controlar o nó da rede quântica do Enya Ruby, se quiser investigar este assunto. Este é um assunto enorme, e este planeta pertence a outro aliado do rank transcendente. Eles terão suas próprias tropas de defesa e não há necessidade de minha intervenção. Eu não acabei de dizer que não há necessidade de ser muito notável? Não seria bom se você atraísse a atenção de Raymond. Procurar alguns alvos espionando o planeta inteiro exigia uma grande quantidade de cálculos. Embora Anxiao tenha conseguido fazer isso, foi muito problemático. A Igreja do Martelo de Sangue estava em um nível muito baixo e ele não queria desperdiçar seus esforços nesse assunto. As forças de segurança do Enya Ruby também devem ter um método semelhante para rastrear qualquer personagem suspeito. Anxiao preferiria entregar o assunto a eles do que meter o nariz nesse assunto. Tudo bem. Fading pensou um pouco e percebeu que o que Anxiao disse fazia sentido. Incomodar um rank transcendente por um assunto tão pequeno era como transformar um pequeno morro em uma montanha. Como membro da guarda Black Star, como ele poderia conseguir que seu superior o ajudasse a fazer tudo? Raymond e os outros estavam apenas no rank B, e um rank calamidade como ele deveria ser suficiente para lidar com a situação. Mesmo que as coisas piorassem, ele ainda poderia mobilizar a Davi e os outros caras, que estavam morrendo de tédio. Do jeito que as coisas estavam, aqueles guardas Black Star realmente se tornariam preguiçosos. Fechando seu comunicador, Fading explicou o assunto para Aurora, e os olhos de Aurora brilharam imediatamente. Ele nos fez cuidar do assunto? Ótimo! Finalmente tenho algo para fazer. Fading sorriu e contatou Raymond. Ele então concordou com o convite de Raymond e disse que estava disposto a se juntar à Aliança dos Justiceiros. Raymond ficou muito feliz ao ouvir isso. Ótimo! Dou as boas-vindas a vocês dois em nome da Aliança dos Justiceiros. Informarei o resto imediatamente e providenciarei para que vocês dois entrem na aliança. Ao ver que Raymond estava prestes a desligar, Fading só conseguiu impedi-lo e dizer com um suspiro: precisaremos preencher um formulário se quisermos entrar, certo? Você se esqueceu disso? Certo, certo, certo. Raymond deu um tapa na testa e disse: eu estava muito animado. Você precisa preencher um formulário para ingressar na aliança. Vou enviá-lo para você imediatamente. Fading balançou a cabeça e recebeu o documento que Raymond havia enviado. Depois de olhar o formulário, bastava que eles preenchessem seus nomes, habilidades, grau e empregos anteriores. Ele então preencheu a identidade que Philip havia forjado para ele. Sua nova identidade era apenas um Super Rank B. Isso foi para fazê-lo parecer mais comum. Se outros soubessem que ele era um rank calamidade, seu status seria completamente diferente e não seria bom para ele entrar furtivamente na organização. Embora a porcentagem de ranks calamidade na galáxia central fosse maior, os ranks calamidade ainda eram uma visão rara. Depois de preencher o formulário, Raymond enviou-o aos membros da Aliança dos Justiceiros sem qualquer hesitação. Conteúdo patrocinado. A 2 zonas estelares de distância do Enya Ruby, havia uma pequena nave espacial em hiperdrive indo em direção ao Enya Ruby. Havia um logotipo fora da armadura da nave que pertencia à Aliança dos Justiceiros. Um grupo de indivíduos estava na nave, sentados ou em pé. Alguns deles estavam limpando as armas, enquanto outros limpavam as armas de fogo. Alguns ficaram com os olhos fechados em meditação, enquanto outros assistiram a programas de variedades. Eles eram todos os super-heróis da Aliança dos Justiceiros.
Eles não tinham um líder real e eram todos camaradas do mesmo nível que tinham seus próprios empregos. Havia alguns líderes nominais dentro da organização que eram os antigos membros com maior fama. Esta era uma estrutura comum nas organizações de super-heróis. Uma tela holográfica apareceu de repente no meio da sala e a mensagem de Raymond foi exibida. Raymond enviou notícias. Todos imediatamente olharam para a tela e o capitão temporário do time leu. Raymond falou sobre o que havia vivenciado e enfatizou fortemente a habilidade de Aurora. Ele também indicou que esperava que eles pudessem aderir à aliança. Na verdade, é uma poderosa habilidade sensitiva de cura. O capitão ficou surpreso e compreendeu imediatamente o valor de tal habilidade. Uma aliança de super-heróis como a deles tinha dificuldade em recrutar novos membros. Cada vez que um super-herói morria, ele tinha um membro a menos. Se houvesse tal camarada entre eles no passado, eles teriam sido capazes de receber a cura oportuna e a taxa de mortalidade teria sido bastante reduzida. Há algum problema com seus currículos? Eu verifiquei antes e é tudo verdade, disse um dos super-heróis mecânicos. Então podemos ficar à vontade. Eu apoio que eles se juntem a nós. Espere um momento, disse um homem magro. Temos que ter cuidado e garantir que este não seja um esquema da igreja Blindhammer. Talvez sejam eles os espiões que desejam colocar na aliança. Não se esqueça de que eles também têm a capacidade de curar o mal. Pergunte a Raymond se ele testemunhou pessoalmente a outra parte curando-o. Slade, você está pensando demais. Embora Raymond seja um pouco precipitado, ele ainda é confiável. O capitão franziu a testa. Confio em Raymond, mas não acredito em tal coincidência, disse o homem magro friamente. Ele se chamava Slade e era um antigo membro da aliança. Ele suspeitava extremamente das pessoas ao seu redor e nenhum novato seria capaz de obter sua confiança desde o início. O capitão sabia que seria impossível persuadir a outra parte e mudou de assunto. Não vamos falar sobre isso agora. É mais importante para nós frustrarmos os esquemas da Igreja do Martelo de Sangue. Isso mesmo. O rosto de todos ficou sombrio. No entanto, nenhum deles sabia que tinha testemunhado apenas a ponta do iceberg. O pano de fundo por trás deste assunto não era tão simples quanto eles pensavam. Uma conspiração estava se formando no escuro. Na fortaleza temporária da igreja Blindhammer em Enerhub, os poucos sacerdotes que emboscaram Raymond retornaram à fortaleza, e os outros membros da fortaleza souberam imediatamente que algo estava errado. Conteúdo patrocinado. Na sala, um homem alto se levantou. Ele estava vestido com um conjunto de vestes luxuosas e segurava um martelo ainda maior. Ele era o bispo-chefe da igreja Blindhammer e tinha um olhar hostil. Há cheiro de sangue. Vocês encontraram um inimigo? É um membro da Aliança dos Justiceiros. Ele nos seguiu, e usamos uma barreira mágica, querendo nos livrar dele. No entanto, ele quebrou a barreira e escapou. São eles de novo. Eles destruíram muitas de nossas missões e são realmente como moscas. O bispo-chefe ficou furioso. Ele odiava esses seus velhos inimigos. Raymond pensou que a igreja Blindhammer estava planejando realizar um sacrifício de sangue, mas isso não era verdade. Não importaria se esta fosse uma missão comum de sacrifício de sangue. Mas desta vez, eles receberam uma importante missão de emprego relacionada ao futuro da igreja Blindhammer. Como tal, o bispo principal ficou verdadeiramente indignado. Não podemos mais ficar nesta fortaleza. Temos que mudar de local imediatamente, disse o bispo titular com o rosto pálido. Não podemos permitir que nada dê errado durante esta missão. Arrume suas coisas rapidamente. Ao ouvir isso, todos na fortaleza começaram a trabalhar e empacotaram os itens da sala. O bispo-chefe então caminhou até a frente de uma mesa e olhou para o mapa de papel colocado sobre ela. Uma localização importante do Enerhub foi delineada no mapa, e um plano detalhado foi marcado com várias setas apontando para o meio da região.
Este lugar foi o local onde o totem evolutivo do Enya-Ruby foi colocado. A algumas ruas de distância, havia um reduto secreto de outra organização. Na sala, algumas pessoas cercavam uma mesa, e o layout estrutural de outro local do totem evolucionário estava sobre a mesa. Este grupo era um grupo de bandidos famoso no mercado negro especializado em roubar itens importantes para seus empregadores. Eles também receberam emprego no Enya-Ruby. Vamos roubar o totem evolucionário localizado no Enya-Ruby. Este item é protegido por muitas camadas de defesas e será uma missão difícil de completar. Não está muito longe da data marcada pelo empregador. Vocês têm alguma ideia? Recebi informações suficientes depois de explorar o local algumas vezes. Existem muitos equipamentos de vigilância avançados que monitoram constantemente o local. Já tenho uma ideia aproximada, mas meu plano precisa ser aperfeiçoado. Seria impossível roubarmos o item sozinhos. Só teremos uma chance se tivermos ajudantes, como nosso empregador disse. Os poucos suprimiram suas vozes e discutiram sua estratégia. No Enya-Ruby Dock 1, o salão principal estava lotado de pessoas, e os passageiros que saíam ou entravam no cais precisavam passar por lá. Em uma loja de bebidas perto da porta do salão principal, uma mulher de aparência comum estava lendo um livro com uma bebida na sua frente. Ela estava sentada ali há algum tempo, como se estivesse esperando por alguém. Uma comoção surgiu repentinamente na entrada do cais e um grupo de guarda-costas cercou um jovem. Conteúdo patrocinado. 2 dos guarda-costas eram diferentes dos outros. Eles não esconderam suas auras, e a força de um super rank calamidade emanava deles. Eles ficaram à esquerda e à direita do jovem. Era óbvio que esse jovem tinha uma grande experiência. Quando as pessoas na frente testemunharam tal cena, imediatamente abriram um caminho para elas. Depois de observar o grupo sair do salão principal, a mulher de aparência comum pagou sua bebida e saiu do porto, com o livro debaixo do braço, indo na direção oposta a qual o grupo havia saído. Depois de caminhar por cerca de 10 ruas, a multidão diminuiu e ela entrou na sombra de um prédio. Porém, o indivíduo que emergiu da sombra era um homem corpulento e o livro em seus braços também havia desaparecido. Este indivíduo tinha uma habilidade sensitiva disfarçada e alterou sua aparência várias vezes antes de levar um transportador para outra região da cidade. Ele então entrou em uma pousada decadente e voltou para seu quarto. Havia outros 3 indivíduos de raças diferentes na sala. Todos os 3 eram notórios indivíduos procurados no rank Calamidade que já foram membros da Arca Caída. Depois que Ashial capturou God, eles deixaram a Arca Caída e levaram uma vida discreta. Depois de fechar a porta, o indivíduo disfarçado disse: "A informação é precisa. O alvo chegou e ele tem 2 guarda-costas rank Calamidade. Seus 2 guarda-costas são os que aparecem no relatório de inteligência." "Muito bom. Prossiga de acordo com o plano", disse um deles com forte intenção de matar em seus olhos. No planeta mãe da dinastia Carmesim, uma reunião sobre as atuais circunstâncias da dinastia Carmesim estava chegando ao fim no Palácio Taronamir. Desde que a Federação da Luz e a Igreja Arcana implementaram seu plano para suprimir a dinastia Carmesim sofreu muita pressão de várias regiões. Como a dinastia investiu uma grande quantidade de recursos no mundo cintilante, as outras regiões foram ligeiramente negligenciadas e os outros 2 partidos tiveram uma abertura para aproveitar. Devido à sua situação miserável, houve muitas reuniões desse tipo recentemente. A Federação da Luz e a Igreja Arcana estão nos atacando nessas poucas regiões e criaram pressão para nós em muitas áreas. O objetivo deles é óbvio e é porque eles querem que permitamos a venda pública do totem evolucionário. Quais são seus pensamentos? O Ranhel disse com um tom solene. Todos os escalões superiores assentiram, com alguns deles inexpressivos. A única coisa em comum era que todos permaneceram em silêncio. Eles não faziam parte da facção do governante e havia alguns que eram membros importantes de outras facções. O Ranhel deu maior importância às opiniões dessas pessoas.
O Rangel então olhou para um antigo oficial e disse: Ludwell, o que você acha? Ludwell era um oficial encarregado das finanças e também chefe da facção neutra. Seu status era extremamente alto e ele respondeu lentamente: Excelência governante, haverá benefícios e perdas independentemente de nossa escolha. Compartilhe seus pensamentos. Tudo bem. Ludwell assentiu. A vantagem de não vender os totens abertamente é que isso aumentará o número de vassalos e nos renderá mais aliados. Também melhorará o potencial das nossas raças a longo prazo e seremos capazes de produzir mais talentos no futuro para ultrapassar lentamente as outras civilizações. A desvantagem é que as outras duas civilizações nos atacarão. Vender os totens abertamente reduzirá a pressão sobre nós e estabilizará o status das três civilizações universais. Ainda podemos obter benefícios políticos limitando a venda. Porém, não poderemos aproveitar sozinhos as vantagens do totem evolutivo e perderemos a oportunidade de superar os demais em termos de potencial. Neste exato momento, Ludwell mudou repentinamente de assunto, levantou um dedo e disse calmamente: no entanto, haverá um problema que não pode ser evitado se quisermos vender abertamente os totens. O equipamento para a fabricação dos totens não é controlado por nós, e este é um elemento instável. Agora estamos suportando uma pressão enorme, mas a maioria dos benefícios é dada ao Black Star. Isso não é uma coisa boa. Devemos considerar este aspecto se quisermos vender os totens abertamente. Se não pudermos receber todos os benefícios dos totens, suportar tanta pressão será uma perda enorme. Tudo bem. Eu já conheço suas opiniões. O Rangel levantou o braço, mas não discordou dessas palavras. Ludwell sabia que o Rangel não queria que ele continuasse e, portanto, manteve a boca fechada. O Rangel não pôde deixar de suspirar ao testemunhar tal cena. Ludwell era o líder de uma facção, mas não iria contra as ordens dela. Ele só tinha algumas diferenças de opinião política em algumas áreas. O problema do cubo da evolução foi um deles. Conteúdo patrocinado. Ludwell pertencia ao partido que acreditava fortemente na entrega do cubo pelo Black Star. Ele era um funcionário encarregado das finanças e normalmente via as coisas do ponto de vista econômico ou político. Ele não era bem versado em assuntos militares. Ele não estava satisfeito com o fato de sua dinastia suportar a pressão de duas outras civilizações, mas não poder aproveitar os benefícios do cubo da evolução. Ele sempre acreditou em recuperar o cubo da evolução do Black Star, independentemente de terem que usar recursos ou força. De qualquer forma, ele sentiu que a dinastia deveria ser quem deveria manter o tesouro universal. O Rangel deu grande importância ao Black Star, e eles tinham opiniões diferentes a esse respeito. Foi por causa da presença dela que a facção que queria que o Black Star entregasse o cubo não teve sucesso. Vamos encerrar a reunião aqui hoje. O Rangel balançou a cabeça. As projeções na sala de conferências desapareceram. Ludwell fez uma reverência antes de desligar seu comunicador. Seu ponto de vista então retornou ao seu próprio escritório. Suspirando, ele esfregou os olhos e as rugas puderam ser vistas no canto dos olhos. Du. O telefone em sua mesa tocou e Ludwell imediatamente atendeu. Excelência, seu neto está ligando. Devo conectar a chamada? Esse pirralho. Quantas vezes eu disse a ele para não ligar para o número do meu escritório? Ludwell franziu a testa. Corrija a chamada. Um tempo depois, a voz de um jovem soou ao telefone. Avô. Já estou no N-Ruby. Estou lhe avisando de antemão para que você não envie pessoas para me encontrar novamente e faça com que as pessoas da minha empresa pensem que estou desaparecido. Ludwell bufou e ficou um pouco envergonhado. Certo. Você disse que gostava de comer as delícias do N-Ruby. Vou trazer um pouco para você desta vez. É mais parecido com isso, disse Ludwell. Cuide-se. O universo não está mais calmo e tem havido muitos ataques dentro do território da dinastia.
Todos eles querem arrebatar os totens evolucionários. Os 2 guarda-costas que enviei estão ao seu lado? Suspiro, esses 2 estão olhando para mim como se eu fosse um prisioneiro. Eles até querem me seguir até o banheiro. Avô, você pode, por favor, levá-los de volta? Com eles ao meu lado, todos pensam que sou superior e nem meu chefe ousa me repreender. Se as coisas continuarem assim, provavelmente serei demitido em breve. Isso não vai funcionar. Você é meu único neto e sua segurança está em primeiro lugar. Só terei certeza com os 2 ao seu lado, disse Ludwell com um tom solene antes de perceber que seu tom não era bom. Ele então falou com um tom mais gentil e suspirou. Suspiro, disse. Além disso, você não é um oficial da dinastia e não deveria ligar para o canal interno. Alguns membros do departamento interno reclamaram comigo sobre esse assunto. Tudo bem, tudo bem. Vou desligar agora. A linha foi então cortada e uma expressão apaixonada pôde ser vista no rosto de Ludwell. Se você encontrar algum erro, de links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Capítulo 940 Caos. Nos dias seguintes, Fading e Aurora trabalharam juntos com Raymond e procuraram vestígios da Igreja do Martelo de Sangue nas várias regiões do Enya-Ruby. Este assunto já havia sido relatado às tropas de segurança do Enya-Ruby. Após uma série de negociações, as tropas de segurança prometeram verificar vestígios de quaisquer indivíduos suspeitos antes de mandá-los embora. Obviamente, eles não tinham intenção de deixar os super-heróis ajudarem. Conteúdo patrocinado. Embora os super-heróis fossem legais no universo, as tropas de segurança das diversas regiões não gostavam de trabalhar em conjunto com os super-heróis. Afinal, a maioria dos super-heróis eram apenas supers rank B, que poderiam ser facilmente encontrados nas várias civilizações. Além disso, a força dos super-heróis pode nem ser comparada à de um membro comum da força de segurança. Como tal, eles não precisavam da ajuda de super-heróis na maior parte do tempo. Raymond insistiu em investigar a localização da Igreja do Martelo de Sangue, e Fading lembrou-se da missão que Anxiao lhe deu. Assim, ele se mudou para o local que Raymond alugou e escondeu suas forças para ajudar Raymond. Depois de alguns dias, os 3 ainda não haviam encontrado nenhuma pista da Igreja Blandhammer, mas conseguiram esperar pelos reforços da Aliança dos Justiceiros. Todos vocês finalmente estão aqui. Na casa alugada, Raymond ficou radiante e imediatamente acolheu os reforços. Ele então apresentou Fading e Aurora ao resto. A maioria dos super-heróis tinha olhares amigáveis, com apenas uma pequena parte permanecendo inexpressiva. Esses 2 são Shen-Xing e Aura, que mencionei. Ambos são supers rank B. A capacidade de cura da Aura é verdadeiramente extraordinária. Olá a todos, sou Shen-Xing. Fading sorriu para a multidão. Ele não fingiu ser um rank calamidade e falou com um tom amigável. No momento em que ele sorriu, muitos presentes imediatamente sentiram seus corações acelerarem. O charme de Fading atraiu a todos, independentemente de raça e sexo. Mesmo que ele tivesse um disfarce, seu encanto ainda não poderia ser escondido. Este novo camarada deles realmente emitia uma boa vibração. Muitos deles pensaram isso e se entreolharam. Eu sou Aura. Aurora não estava muito acostumada com seu nome falso. Todos então olharam com um olhar apaixonado. Ninguém não gostaria de um parceiro com capacidade de cura. Afinal, qualquer um deles poderia precisar da ajuda da outra parte algum dia. Justamente quando eles queriam avançar para interagir com seus novos companheiros, um tom hostil soou na multidão. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Por que vocês 2 querem se juntar à Aliança dos Justiceiros? Todos então olharam com um olhar de resignação. Quem falou foi Slade. Porque ele nos convidou. Aurora encolheu os ombros e apontou para Raymond. Afinal, vocês 2 são supers rank B. Você se juntou a nós apenas por causa de um simples convite?
Você não acha esse assunto estranho? Você nunca tinha ouvido falar do nome da Aliança dos Justiceiros antes e mudou de ideia tão facilmente, né? Ah, prefiro acreditar que vocês dois estão planejando alguma coisa, disse Slade com uma voz fria. Tudo era uma coincidência muito grande e ele não podia deixar de suspeitar deles. Fading sorriu e não se preocupou em se defender. Os outros estavam preocupados com a possibilidade de Fading ficar insatisfeito e imediatamente avançaram para impedir Slade de continuar. A primeira impressão que Fading lhes deu foi realmente boa demais, e eles não puderam deixar de falar por ele. Alguém que parecia tão bem tinha que ser uma boa pessoa. Slade tentou o seu melhor para se defender do Halo de Fading e disse com uma voz fria: vou ficar de olho em você. Se você tem outras intenções, não me culpe por ser rude. Conteúdo patrocinado. Ele então saiu depois de terminar o que tinha a dizer. A atmosfera imediatamente ficou estranha depois disso, e Raymond avançou para consolar Fading. Não se preocupe com ele. Ele sempre foi assim. Eu também fui alvo dele quando entrei. Está tudo bem. Fading sorriu. Ao ver isso, todos se aproximaram para falar com Fading, e Fading se misturou facilmente à atmosfera. Depois de meio dia de descanso, o líder temporário desta equipe separou a equipe para procurar a Igreja do Martelo de Sangue. A Aliança dos Justiceiros não tinha muitos indivíduos e só podiam designar algumas pessoas para vasculhar uma grande região. Fading estava naturalmente junto com Aurora, e ambos foram designados para trabalhar com Raymond e outro super-herói pugilista. Os quatro formaram uma equipe para vasculhar uma região próspera do Enya Ruby. O sol artificial se pôs gradualmente e todo o céu ficou tingido de vermelho. A escuridão desceu gradualmente sobre o Enya Ruby e todas as luzes do prédio se acenderam. Enya Ruby só estaria vivo durante a noite, e um outro lado desta cidade galáctica seria mostrado. Ela seria transformada de uma viajante cansada em uma anfitriã gostosa. Todos passariam a noite ficando bêbados antes de continuarem sua jornada no dia seguinte. A multidão nas ruas era maior do que durante o dia e uma atmosfera alegre enchia o ar. O grupo de 4 pessoas de Fading caminhou pelas ruas e observou os arredores. Raymond empurrou um bêbado para o lado e disse com uma voz reprimida: a Igreja do Martelo de Sangue geralmente realiza seus rituais de sacrifício de sangue à noite. Não negligencie o cheiro de sangue e preste mais atenção aos locais desertos. Depois de caminhar um pouco, Aurora de repente puxou as mangas de Fading e apontou para o céu. Existe a força vital de um rank calamidade. Fading olhou para cima e viu um porta-aviões parar no topo do prédio. Um grupo de guarda-costas então afastou a multidão com 2 dos guarda-costas emanando a força de um super rank calamidade. Os transeuntes também notaram sua aura e ergueram os olhos. Raymond então murmurou: parece um figurão. O pugilista ao lado balançou a cabeça e disse: de qualquer maneira, não poderemos entrar em contato com alguém assim. Pare de olhar. Isso não tem nada a ver conosco. Você tem razão. Ignorando os dois ao lado, Fading sentiu que os 2 guarda-costas Rank e Calamidade eram um pouco familiares, como se ele já tivesse visto a foto deles antes. Fading sempre acreditou em sua intuição e pegou seu comunicador para enviar a foto para Philip. Philip, verifique quem eles são. Conteúdo patrocinado. Tudo bem. 1. Correspondência no banco de dados. Correspondência completa. O grande banco de dados de inteligência artificial do exército Black Star também foi aberto a indivíduos comuns, e a maioria deles usou o programa infantil de Philip. Como Fading já acompanhava Anshiao há muito tempo, ele tinha autoridade para desfrutar da principal inteligência artificial de Philip. A diferença de eficiência foi semelhante à diferença entre 3G e 5G. Abaixando a cabeça para dar uma olhada, percebeu que esses 2 guarda-costas Rank e Calamidade pertenciam à dinastia Carmesim, mas não havia informações sobre o jovem. Obviamente havia uma força desconhecida que criptografou suas informações. Indivíduos comuns não tinham tal privilégio e ele deveria ser descendente de algum escalão superior.
Ele deveria ser descendente de um escalão superior da dinastia. Feiden assentiu e não se incomodou muito. Neste exato momento, Aurora enviou-lhe uma mensagem. Posso sentir 4 supers rank calamidade diferentes escondidos nas proximidades. Aurora poderia usar sua capacidade de detecção de força vital para encontrar pessoas. Contanto que não houvesse habilidade de barreira mágica, ela seria capaz de detectar facilmente a força vital de um indivíduo e determinar a força da outra parte. Feiden então parou por um momento e deu uma olhada nas coordenadas que Aurora lhe havia enviado. Ele percebeu que os 4 supers rank calamidade já haviam cercado a área. Quem sabia se eles estavam protegendo esse descendente do alto escalão das trevas ou tinham outras intenções? Não é da nossa conta. Não se preocupe com isso. Embora Feiden tenha dito isso, Aurora ainda prestou atenção à situação. Ela tinha um mau pressentimento de que algo iria acontecer esta noite. Depois de procurar por mais algum tempo, Raymond de repente recebeu notícias de seus camaradas. Apresse-se e venha. Encontramos a Igreja do Martelo de Sangue. O tom ansioso de seu companheiro podia ser ouvido com o som da luta ao fundo. Onde você está? Você começou a lutar com a Igreja do Martelo de Sangue. Raymond perguntou apressadamente. Não somos nós. Seu camarada disse com um estranho tom de descrença, e não encontramos a Igreja do Martelo de Sangue, mas eles estão na verdade atacando a região militar restrita. O que? Todos ficaram atordoados. Em suas mentes, a Igreja do Martelo de Sangue era apenas um culto que capturava pessoas para realizar rituais de sacrifício de sangue. Por que eles atacariam repentinamente uma região militarmente restrita? De repente, todos tiveram um mau pressentimento no coração. Neste exato momento, o chão sob seus pés começou a tremer. Estrondo. Uma luz ofuscante veio de longe e explosões puderam ser vistas em várias regiões diferentes. Conteúdo patrocinado. Uma poderosa onda de choque varreu a região e, mesmo estando longe da explosão, a onda de choque ainda bagunçou seus cabelos. Todos então se viraram e olharam para a explosão. Algo não está certo. Feiden franziu a testa. Este era o Enya Ruby, que tinha muitos soldados de guarda. Uma comoção tão grande definitivamente não era algo que uma organização de segunda categoria como a Igreja do Martelo de Sangue pudesse causar. Fomos enganados por Raymond. Definitivamente, existem outras organizações tentando causar problemas no Enya Ruby, e elas deveriam ter um esquema maior. Assim que o pensamento passou por sua mente, um alarme ensurdecedor disparou na cidade. Os navios de guerra podiam então ser vistos decolando dos vários acampamentos militares e correndo em direção às diversas regiões. Os transeuntes ficaram imediatamente confusos. Bang! Uma luz prateada passou e a cabeça de um guarda do Enya Ruby explodiu. O bispo-chefe então trocou tiros com os guardas da região militar restrita. Ambas as partes estavam envolvidas em uma batalha intensa. As torres de artilharia ao redor abriram fogo contra os sacerdotes da Igreja do Martelo de Sangue, e a energia negra choveu sobre os escudos mágicos dos sacerdotes. Muitos sacerdotes morreram sob o fogo pesado do inimigo e nem mesmo as suas cinzas foram deixadas para trás. O bispo-chefe exibiu sua força de rank calamidade e seu martelo de guerra causou grande caos em todo o campo de batalha. Tudo o que bloqueasse seu caminho seria destruído com um único golpe de seu martelo. Os combatentes de alto nível do Enya Ruby não estariam estacionados no posto avançado o tempo todo e ainda estavam a caminho de lá. O bispo-chefe bateu seu martelo de guerra no chão e uma estranha luz vermelha brilhou no martelo. O sangue no chão evaporou em uma névoa sangrenta, que formou uma enorme figura no ar. No momento seguinte, 2 olhos parecidos com o sol brilharam na face da névoa vermelha como se fossem olhos. A consciência de um indivíduo desceu sobre esta névoa sangrenta. Essa névoa sangrenta disparou flechas mágicas vermelho sangue em direção a todos os sacerdotes no campo de batalha. Os sacerdotes foram imediatamente banhados de vermelho,
como se estivessem desfrutando de um lustre. Não apenas suas feridas foram curadas, mas sua força também parecia ter aumentado. Esta figura era a divindade da igreja Blandhammer. Era um ser mágico de dimensão secundária que poderia descer temporariamente através de meios especiais. Tinha a força de um super-rank calamidade. A mesma situação também ocorreu em vários locais diferentes, e a igreja Blandhammer não foi a única organização a atacar as regiões militares restritas. Este foi definitivamente um enredo bem projetado. O edifício mais alto localizado bem no meio do Enya-Ruby pertencia ao protetor do Enya-Ruby. Aquele que guardava este lugar era um super-rank calamidade experiente chamado Jabra. Conteúdo patrocinado. Ao presenciar a cidade sendo iluminada por luzes, Jabra jogou o organismo feminino em seus braços para o lado e ficou em frente à janela para observar as explosões. Excelência Jabra, há uma emergência. A projeção de seu vice-comandante apareceu na sala e ele narrou ansiosamente a situação. Alguém está atacando a região militar onde está localizado o totem evolucionário? Eles estão buscando a morte ao tentar roubar algo no meu território. Jabra disse com uma aura sinistra. Ele então vestiu as calças e quebrou a janela com um chute. Saltando para o céu noturno, seu corpo brilhou intensamente com chamas pugilistas cinzentas e sua figura disparou em direção ao campo de batalha. Ao mesmo tempo, um indivíduo procurado no rank Calamidade viu a estrela cadente cinza no céu e pressionou seu microfone. Jabra já foi levado e os outros supers rank Calamidade também estão indo em direção aos campos de batalha. As organizações de lá amarrarão esses supers rank Calamidade. Podemos agir quando o caos envolver toda a cidade. Lembre-se de cuidar da batalha rapidamente e disfarçá-la como apenas mais uma batalha. Ao mesmo tempo, dois indivíduos de aparência comum estavam no telhado de um arranha-céu e olhavam para o caos. A operação começou. Obrigado por provar que não sou cego. Eu me pergunto quantas dessas organizações cinzentas ainda estarão vivas depois de hoje. Mesmo que eles consigam sobreviver, eventualmente serão limpos. Se não for por nós, eles serão capturados pela dinastia. O exército foi proteger o totem evolucionário. E, eles realmente acham que criamos uma comoção tão grande só por causa do totem evolucionário? Felizmente, não estamos em um planeta colonial da dinastia. Se estivéssemos, teria sido impossível contrabandear essas armas. As outras equipes terão tempo suficiente para criar o caos por toda a cidade. O companheiro que guarda este planeta é um ajudante de confiança de um super-rank transcendente. Ele provavelmente suprimirá o caos antes do amanhecer. Gastamos tantos recursos apenas por uma única noite de caos. Não importa. Mesmo que todas essas organizações cinzentas morram, elas apenas terão que protelar por tempo suficiente para que a outra equipe se livre do alvo. Só então poderemos fazer um relatório ao nosso líder de equipe. É realmente perigoso para nós recebermos tal missão. TSK, estou realmente com inveja das outras equipes. Se você encontrar algum erro, de links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Capítulo 941 Interferência, Supressão. Uma série de explosões ocorreu em diferentes regiões do Enya-Ruby. Conteúdo patrocinado. Depois de receber a mensagem de seus companheiros, Raymond correu para encontrá-los. Fading e Aurora só puderam segui-lo. Ao mesmo tempo, Fading contatou secretamente os outros guardas Black Star. Como ele teve que entrar furtivamente na aliança dos justiceiros, não era conveniente para ele agir. Como tal, os guardas Black Star foram seus melhores ajudantes. A situação já havia superado suas expectativas iniciais. Para resistir a esta tempestade, o exército Black Star não podia mais ficar de braços cruzados. A área militar restrita era extremamente caótica, com navios de guerra chegando de vários locais.
Com medo de que as ondas de choque da batalha causassem danos às cidades vizinhas, eles só poderiam usar suas armas dentro do planeta para lidar com o inimigo. Jabra liderou seus subordinados para encontrar as organizações cinzentas. Ele também tinha camaradas Rank e Calamidade ao seu lado e ambas as partes estavam envolvidas em uma intensa batalha. Havia 7 ou 8 supers Rank e Calamidade trocando golpes, e as ondas de choque da batalha arruinaram completamente a área. Se não fosse o exército ativando um escudo protetor, a onda de choque de sua batalha teria se espalhado para outras regiões. Os membros da Aliança dos Justiceiros não poderiam interferir na batalha entre os supers Rank e Calamidade, então só poderiam ajudar a lidar com as várias organizações cinzentas. Apresse-se e ajude-os. Raymond entrou na batalha sem qualquer hesitação ao chegar ao campo de batalha. Como Fading viu isso, ele protegeu Aurora e só exibiu uma força de grau B para lutar contra os inimigos. Ele tinha muita capacidade de sobra e podia lutar enquanto pensava no panorama geral. Nunca imaginei que a situação se desenvolveria dessa forma. Para que essas organizações cinzentas venham e arrebatem o totem evolucionário, há definitivamente um mentor por trás delas. Fading franziu a testa. Em vez de causar tamanha comoção para roubar o totem evolucionário de dentro do território da dinastia, seria melhor roubar as outras civilizações localizadas nos outros campos estelares. O alvo deles deveria ser algo diferente do totem evolucionário nesta região. No momento em que ele pensava nessa questão, outra rodada de explosões ocorreu em várias regiões. Obviamente havia mais inimigos no escuro provocando explosões por toda parte. Jabra evitou o martelo do bispo-chefe e rugiu: mande algumas pessoas para se livrarem daqueles bastardos que disparam explosivos. Com o comando dado, alguns dos couraçados se dispersaram e se dirigiram às diversas regiões para manter a segurança. Estrondo. Nesse exato momento, uma grande explosão ocorreu em uma região distante e um arranha-céu desabou. A onda de choque do ataque destruiu mais algumas ruas e uma aura desconhecida de Rank e Calamidade apareceu. Ainda há mais inimigos. Jabra disse com frustração e pensou que havia reforços inimigos chegando. No entanto, os supers Rank e Calamidade de longe não pareciam ter qualquer intenção de se aproximar, mas pareciam estar lutando contra um oponente desconhecido. O que está acontecendo? Jabra ficou intrigado. Ele não podia deixar sua posição. Do jeito que ele viu, o alvo de seu inimigo era o totem evolucionário. Se ele deixasse sua localização atual, o inimigo romperia as defesas e roubaria o totem evolucionário. Assim, ele não poderia deixar seu posto. Depois de pensar um pouco, Jabra só conseguiu ignorar temporariamente a situação desconhecida e se livrar dos péssimos supers Rank e Calamidade à sua frente. Só então ele seria capaz de cuidar da outra situação. Fading também sentiu a onda de choque de longe e seus olhos se estreitaram. Se ele não se lembrava mal, a onda de choque veio de... De repente, Fading pensou no grupo de supers Rank e Calamidade que ele havia descoberto. Apenas com seus instintos, ele poderia adivinhar que eles estavam lutando com os guarda-costas do descendente do alto escalão. Isso parece ser um esquema. Os olhos de Fading brilharam. Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, em outra região, travava-se uma intensa batalha. Os supers Rank e Calamidade não retiveram nada e muitos arranha-céus foram destruídos. Os que lutaram foram os 4 fugitivos Rank e Calamidade e os guarda-costas do neto de Ludvel. Com a batalha sendo uma situação de 4 contra 2, os guarda-costas ao lado do neto de Ludvel já estavam cobertos de ferimentos enquanto suportavam os ataques dos 4 fugitivos Rank e Calamidade. Por que eles estão me atacando? O neto de Ludvel estava com o rosto cheio de choque. Embora fosse neto de um alto funcionário, nunca se desenvolveu na arena política, mas optou por se tornar empresário. Ele não imaginava que um dia encontraria tal situação. Neste momento, ele estava escondido dentro de um escudo protetor de energia e não conseguia se mover nem um centímetro.
Fora do escudo, a onda de choque da batalha o destruiria facilmente, e ele perderia a vida no momento em que deixasse o escudo. Seus dois guarda-costas eram combatentes de alto nível desenvolvidos pela dinastia e eram extremamente leais. Embora soubessem que a chance de saírem vitoriosos era pequena, eles ainda cerraram os dentes e se defenderam do ataque dos quatro. Bang! De repente, um dos guarda-costas sofreu um forte golpe e foi lançado voando. Restava apenas um guarda-costas para suportar o ataque dos quatro inimigos, e seus ferimentos pioraram rapidamente. Eles não eram ranks calamidade de elite como Jabra, e esses fugitivos não eram personagens comuns. Uma única abertura seria aproveitada por eles, e o braço deste guarda-costas foi arrancado. O rosto do guarda-costas ficou pálido, mas ele apenas soltou um grunhido suave e quis revidar. No entanto, sua poderosa vontade mental não se traduziu em força extra de combate. Com seus dois guarda-costas gravemente feridos, Ludwell perdeu a proteção dos especialistas e já havia se tornado um cordeiro para o abate. Livrar-se dele. Os quatro fugitivos queriam se livrar do alvo. No entanto, uma mudança ocorreu no momento seguinte. Feixes de luz choveram do céu e os fugitivos Rank Calamidade imediatamente evitaram os ataques. Estrondo. Os raios laser explodiram na frente deles e o solo derreteu sob a alta temperatura. Algumas figuras desceram e bloquearam os quatro fugitivos. Quem são todos vocês? Um deles imediatamente sentiu que algo estava errado. Os supers Rank Calamidade antes deles não estavam no relatório de inteligência e não faziam parte da força de segurança do Enya-Ruby. Além disso, a pressão que eles exerceram foi muito maior do que a dos dois guarda-costas que acabaram de lutar. Eles eram definitivamente potências no Rank Calamidade. Somos os guardas Black Star do exército Black Star. Quem são todos vocês? Como você ousa causar o caos dentro do território da dinastia? O olhar de Adavi passou friamente pelos fugitivos. Os fugitivos ficaram atordoados e suas expressões mudaram muito. Exército Black Star. Desde quando eles chegaram ao Enya-Ruby? Por que eles não receberam nenhuma notícia? Conteúdo patrocinado. Eles realmente chutaram uma placa de ferro desta vez. Se soubessem que o exército Black Star estava presente, teriam ousado participar da missão? Eles foram realmente azarados. Na verdade, temos reforços. Os dois guarda-costas gravemente feridos soltaram um suspiro de alívio e ficaram muito felizes. Felizmente, o Black Star estava no Enya-Ruby. Caso contrário, as consequências teriam sido terríveis. No momento em que o nome do exército Black Star foi divulgado, os quatro fugitivos imediatamente pensaram em recuar e abandonar sua missão. No entanto, Adavi não lhes deu tempo para pensar e imediatamente avançou com os guardas Black Star. Ambas as partes se envolveram na batalha. Do outro lado, houve muitas baixas na batalha na região militar, e houve até um Super Rank Calamidade que teve sua cabeça explodida por Jabra. Embora as forças do Enya-Ruby tivessem vantagem, Jabra não seria capaz de se livrar dos inimigos tão cedo. Como tal, seria difícil suprimir rapidamente o caos no Enya-Ruby. Os membros da Aliança dos Justiceiros ajudaram em um dos campos de batalha e travaram uma batalha intensa. Muitos de seus membros sofreram ferimentos de vários graus. Neste momento, eles experimentaram pessoalmente a poderosa capacidade de cura de Aurora. Independentemente da gravidade dos ferimentos, eles seriam curados em algumas respirações. Todos os membros da Aliança dos Justiceiros ficaram imediatamente energizados e lutaram como se não tivessem medo da morte. Slade, que desconfiava dos dois, tinha uma expressão estranha no rosto e ficou com vergonha de agradecer quando recebeu a cura. Após um longo período de crescimento, a capacidade de recuperação de Aurora era muito mais poderosa do que antes. O pouco de exaustão para curar um Super Rank B foi menor que sua própria velocidade de recuperação e não teve nenhum peso em seu corpo.
No momento em que lutavam, a projeção de um vice-comandante apareceu ao lado de Jabra e disse ansiosamente: Excelência Jabra, o totem evolucionário desapareceu. O que? Jabra ficou chocado e rugiu furiosamente: Como vocês perderam o controle? Recupere-o imediatamente. Nesse momento, ele entendeu que o ataque não passava de uma distração para que um ladrão pudesse entrar furtivamente por trás e roubar o totem evolucionário. O totem evolucionário foi colocado em um local supostamente seguro, mas os ladrões galácticos ainda estavam em atividade porque conseguiam entrar em lugares que as pessoas comuns não conseguiam. Com as coisas evoluindo para tal estado, mesmo com a personalidade orgulhosa de Jabra, ele não pôde deixar de ficar chocado com a quantidade de forças que o inimigo poderia mobilizar. Ele estava realmente curioso sobre o indivíduo por trás de todo o esquema. Gastar tanto esforço por um único totem? Jabra não achava que isso fosse possível. Proteger o totem era sua responsabilidade. Na verdade, ele não poderia se importar menos com o totem em si, porque eles também eram aliados da dinastia. Eles poderiam facilmente comprar um novo totem do Black Star a qualquer momento. No momento em que ele estava pensando, o ataque do inimigo interrompeu sua linha de pensamento. Jabra ficou instantaneamente furioso e pensou consigo mesmo: os totens podem ser perdidos, mas esses bastardos devem morrer. Livre-se desses caras que estão criando problemas antes de lidar com os totens perdidos. Conteúdo patrocinado. Assim que ele disse isso, alguns supers rank calamidade desceram repentinamente do céu. Eles eram a outra equipe da guarda Black Star. Eles entraram na batalha sem dizer uma palavra e o equilíbrio do campo de batalha foi imediatamente quebrado. Reforços. Jabra ficou atordoado. De onde eles vieram? Um dos guardas Black Star trabalhou junto com ele para destruir o ser mágico convocado pelo bispo-chefe, e Jabra aproveitou a oportunidade para perguntar: quem é você? Aquele membro dos guardas Black Star respondeu calmamente: os guardas Black Star. São vocês. Jabra ficou muito feliz. Ele sabia que o Black Star estava vagando pelo território da dinastia, mas nunca imaginou que a outra parte chegaria em seu território. Os céus estavam verdadeiramente do seu lado. Jabra então gritou e sua voz cobriu todo o campo de batalha. Os reforços do exército Black Star chegaram. Pare de resistir se não quiser morrer. Todos os guardas Black Star ficaram pasmos. Nós nem informamos nossos nomes e você chegou antes de nós? Por que você parece mais um membro da guarda Black Star do que nós? O efeito dessas palavras foi óbvio. Os rostos dos inimigos mudaram abruptamente e seus corações afundaram. O moral dos soldados do Enya Ruby aumentou muito. No momento em que pensaram no rank transcendente parado atrás deles, todos se sentiram à vontade. Para soldados comuns, a presença de um rank transcendente era como um pilar mental para eles. Exército Black Star. Os membros da Aliança dos Justiceiros olharam para os guardas Black Star com um olhar estranho. Uma organização como essa, que poderia vagar livremente pelo universo, parecia extremamente distante deles. Não era um nível com o qual eles pudessem entrar em contato. Ao ver os membros da guarda Black Star, todos ficaram extremamente entusiasmados como se tivessem visto seu ídolo. Para um super, um famoso grupo rank calamidade era uma superestrela no mundo super. Obtivemos o item. Vamos embora. Alguns indivíduos disfarçados escaparam do campo de batalha. Eles estavam escoltando secretamente o totem evolucionário roubado para um local seguro enquanto o exército principal estava sendo amarrado. Como piratas galácticos famosos no mercado negro, eles tinham vários itens e habilidades sensitivas adequadas para ajudá-los. Conteúdo patrocinado. Naves espaciais passaram voando pelo céu, em busca de vestígios dos ladrões. No entanto, os ladrões se esconderam entre os aliados e se abrigaram para evitar serem avistados. Justo quando estavam prestes a sair correndo de um beco, sentiram seus ombros ficarem pesados e foram pressionados por uma força poderosa, impedindo-os de se mover.
Um som de respiração apareceu atrás deles. Eles não detectaram nada antes disso e seus cabelos imediatamente se arrepiaram. Virando-se, uma aparência suave apareceu diante de seus olhos. Onde você pensa que vai com as mercadorias que vendi? A voz era extremamente calma, mas soava como um trovão em seus ouvidos. Esse rosto diante deles era extremamente famoso no universo. Talvez indivíduos comuns possam não reconhecê-lo, mas todas as organizações reconheceriam definitivamente o dono deste rosto. Ele era um aliado da dinastia, inimigo do Arcano, corpo indestrutível Black Star. Os ladrões galácticos congelaram no lugar e não ousaram se mover. Anchial bufou friamente. Nanopartículas saíram de suas roupas. As nanopartículas então se transformaram em algemas para prendê-las no lugar. Com um aceno de braço, um soldado mecânico apareceu ao lado dele. Leve isso de volta para o lugar de onde veio. Anchial apontou para o totem evolucionário. Quando o caos irrompeu, Anchial, que estava treinando sua energia em reclusão, percebeu o que havia acontecido. Ele tacitamente permitiu que os guardas Black Star agissem e parassem esta tempestade, e também detectou o totem evolucionário sendo roubado. Depois de muita prática, Anchial já havia formado uma conexão de alma com o cubo de evolução, e os efeitos da conexão de alma eram semelhantes aos que Psyker tinha anteriormente. Ele foi capaz de detectar a localização do cubo da evolução. Ao mesmo tempo, ele também seria capaz de detectar os totens evolucionários dentro de um certo alcance. Mais precisamente, ele foi capaz de detectar a energia evolutiva dentro deles. Não havia necessidade de ele interferir na batalha entre Ranks Calamidade, e seus guardas Black Star eram suficientes para cuidar de tal inimigo. No entanto, ele não seria capaz de ficar sentado de braços cruzados se um totem evolucionário fosse roubado. Com a interferência do exército Black Star, o caos seria suprimido extremamente rapidamente. As pessoas que criaram esse plano definitivamente não pensaram que ele iria aparecer. Anchial olhou para os ladrões que havia capturado e revelou um sorriso. Agora, conte-me tudo o que você sabe. Capítulo 942. Quer escapar? Você acha que isso é possível? Adavi estrangulou o pescoço de um dos fugitivos Rank Calamidade como uma galinha. Este fugitivo já estava coberto de feridas e não conseguia se libertar das garras de Adavi. Ele lançou uma onda de ataques em desespero, mas seus ataques não foram capazes de romper as defesas de Adavi. Conteúdo patrocinado. Inútil. Adavi fechou os olhos com uma expressão de alegria enquanto aproveitava a onda de ataques. No momento seguinte, seus olhos brilharam com uma luz forte e ele quebrou o pescoço do inimigo. Caixa! A cabeça do inimigo caiu imediatamente e sua espinha dorsal foi destruída. Tal ferimento não foi fatal para um Rank Calamidade, e o fugitivo imediatamente ativou a capacidade de cura em suas células para se recuperar de seus ferimentos. Adavi, porém, não deu ao inimigo a chance de se recuperar e o jogou no chão com um soco. Os guardas Black Star ao lado dele atacaram e rasgaram o inimigo em pedaços. Adavi gostava de lutar contra inimigos poderosos para se pressionar. No entanto, ele não estava interessado em intimidar esses Ranks Calamidade comuns sozinho e queria cuidar da batalha o mais rápido possível. Os guardas Black Star do Black Star eram todos elites cuidadosamente escolhidas dentro do exército. Adavi era uma semente Rank transcendente e tinha uma enorme vantagem contra um Super Rank Calamidade comum. Ele era famoso no Anel Estelar despedaçado por sua defesa, e essas crianças nem seriam capazes de romper sua pele. No instante em que o exército Black Star interveio, o destino desses fugitivos foi determinado. Apenas um desses fugitivos Rank Calamidade foi deixado vivo, e Adavi o deixou vivo intencionalmente. Com os inimigos sendo eliminados, os dois guarda-costas de Ludwell finalmente ficaram à vontade. Eles não se importaram com seus próprios ferimentos, mas imediatamente desativaram o escudo protetor em torno do neto de Ludwell para verificar se ele tinha algum ferimento. Depois de garantir que ele estava bem, os dois foram até Adavi e expressaram sua gratidão.
Em nome de Sua Excelência Ludwell, agradeço a todos vocês pela sua ajuda. Vou relatar sinceramente suas contribuições para ele. Ludwell? Quem é ele? Adavi ficou intrigado. Ao contrário de Feidin, ele não tinha a menor ideia da estrutura dos oficiais da dinastia. Ele estava apenas preocupado em se tornar um super-rank transcendente e não estava muito interessado em mais nada. Ele é um alto funcionário político da dinastia Carmesim. O guarda-costas então descreveu o título e a posição de Ludwell antes de apontar para o jovem ao lado. Este é o neto de Sua Excelência Ludwell e nosso trabalho é protegê-lo. As consequências teriam sido terríveis se não fosse por todos vocês. Ah, então salvamos o filho de um alto funcionário? Os olhos de Adavi se arregalaram e ele riu. Vocês têm muita sorte de estarmos de férias aqui. Ou talvez deva ser dito que o inimigo não tem sorte. De qualquer forma, é um assunto pequeno para nós, e não podemos assistir enquanto outros causam o caos dentro da dinastia como aliados da dinastia. Não esqueceremos essa gentileza. O guarda amputado olhou então para o fugitivo restante e disse friamente: tenho um pedido. Espero participar do interrogatório mais tarde. Preciso ver quem está de olho em Sua Excelência Ludwell. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Meus camaradas ainda estão lutando lá e irei ajudá-los primeiro. Embora Davi tivesse uma personalidade direta, ele sabia que não poderia concordar facilmente com algo assim. Ele então acenou com os braços e conduziu os outros guardas Black Star para o campo de batalha principal. Ao verem isso, os dois guarda-costas só puderam seguir atrás com o neto de Ludwell, para não serem emboscados novamente. Ao mesmo tempo, também relataram o que havia acontecido com Ludwell. A situação econômica da dinastia não é a ideal e sofremos um enorme impacto em termos de comércio. Na gigantesca sala de conferências, todos os altos funcionários responsáveis pelas finanças estavam reunidos e Ludwell também fazia parte do grupo. Conteúdo patrocinado. Muitos dos responsáveis econômicos pertenciam à facção neutra e Ludwell era um dos líderes da facção neutra. Como tal, ele possuía grande autoridade quando se tratava de finanças. No meio da reunião, o comunicador de Ludwell começou a vibrar. Depois de ler o conteúdo da mensagem, ele colocou o comunicador de lado e continuou a reunião. Após o término da reunião, Ludwell voltou ao seu escritório. Quando a porta se fechou, ele bateu a palma da mão na mesa. Bang! Toda a mesa de liga estava amassada. Embora Ludwell fosse um indivíduo refinado, isso não significava que ele não tivesse força de combate. A maioria dos oficiais da dinastia não eram estudiosos fracos. Investigue esse assunto para mim. Quem colocou os olhos no meu neto? O rosto de Ludwell estava pálido e ele rugiu ordens por meio-dia antes que sua raiva diminuísse um pouco. Ele ficou extremamente chocado ao ver a notícia, mas suportou sua raiva enquanto estava em uma reunião. Ele apenas liberou sua raiva neste momento e estava determinado a usar a autoridade em suas mãos para verificar o assunto com clareza. Felizmente, seu neto foi salvo no final, e Ludwell soltou um suspiro de alívio com o medo persistente em seu coração. Felizmente, eles conheceram o exército Black Star. Se não... Ao pensar nessa possibilidade, ele não pôde deixar de estremecer de medo. Depois de andar um pouco pela sala, Ludwell gradualmente se acalmou e sentou-se em sua cadeira enquanto murmurava para si mesmo. Black Star, devo um favor a você desta vez. Ele originalmente não gostava do Black Star. No entanto, eles eram aliados e ele não tratava o Black Star como um inimigo ou houve apenas um conflito em termos de benefícios para a dinastia. Os assuntos de trabalho permaneceriam como assuntos de trabalho, mas sua impressão pessoal do Black Star era muito melhor do que antes. Embora ele não trouxesse suas emoções pessoais para o trabalho, ele se lembraria desse favor. Depois que Adavi trouxe mais reforços para se juntar à batalha, o caos foi imediatamente suprimido. Aqueles que queriam escapar não conseguiram e os outros foram mortos ou feridos.
Os soldados então limparam o campo de batalha e colocaram equipamentos restritivos em todos os sobreviventes. Esses fugitivos então se agacharam ao lado com a cabeça baixa, e a cena parecia uma operação anti-vício. Tranque todos eles e interrogue-os adequadamente, Jabra rugiu para seus subordinados antes de caminhar até os membros da Aliança dos Justiceiros. Ele então disse calmamente: vocês não são ruins. Vou pedir às pessoas que lhe deem uma recompensa mais tarde. Obrigado pela sua ajuda. Conteúdo patrocinado. Embora ele estivesse agradecendo, seu tom era calmo e superficial. O status da Aliança dos Justiceiros era realmente muito baixo e eles não foram capazes de fornecer muita ajuda a ele. Eles só conseguiram lidar com algumas pequenas batatas fritas em seus olhos. No entanto, a outra parte o ajudou, afinal, e ele teve que mostrar alguma cara para esses super-heróis. Raymond e os outros assentiram. Eles não esperavam que um oficial de um super além do Rankia fosse super grato a eles, e exibir tal atitude já era decente. Além disso, eles ainda tinham dinheiro para pegar, e o dinheiro poderia ser usado para reabastecer os fundos de sua aliança. Uma potência rank calamidade como Jabra definitivamente não seria mesquinho, com certeza. No entanto, Jabra não saiu imediatamente, mas olhou para Aurora. Você está interessado em se juntar a mim? Raymond franziu a testa e disse com uma voz profunda, sem se preocupar com o status da outra parte: qual é o significado disso? Suas habilidades de cura não são tão ruins. Junte-se à nossa organização de ranks transcendente. Você terá um futuro melhor, disse Jabra calmamente. Durante a batalha anterior, as habilidades de cura de Aurora atraíram sua atenção e, portanto, ele queria caçá-la. Ao ouvir isso, todos os membros da Aliança dos Justiceiros olharam para Aurora com ansiedade nos olhos. Eles não queriam que uma companheira tão boa fosse roubada, mas não podiam responder em seu nome. Aurora balançou a cabeça e disse: não, obrigada. Estou mais interessado em ser um herói. Jabra franziu a testa e quis persuadi-la. Neste exato momento, passos soaram atrás dele, e Adavi chegou com os guardas Black Star. Jabra abandonou imediatamente os membros da Aliança dos Justiceiros e disse com um sorriso brilhante para o grupo de Adavi: hahaha, irmãos do exército Black Star. Obrigado pela sua ajuda. Você me ajudou muito. A atitude de Jabra deu uma guinada de 180 graus quando se tratou dos guardas Black Star. Ele iria se exibir diante da Aliança dos Justiceiros, mas era extremamente apaixonado diante dos guardas Black Star. Embora ele fosse um subordinado de um super além do Rankia, o chefe de Jabra era apenas um pilar comum da dinastia. No entanto, era muito provável que o Black Star, que tinha um grande potencial, assumisse a posição de Lorde das Trevas no futuro e se tornasse o aliado mais forte da dinastia. Somos todos aliados da dinastia, então é certo que ajudemos uns aos outros. Adavi então acrescentou: Sua Excelência Black Star deseja interrogar esses fugitivos juntos. Seria conveniente para você? Claro que é conveniente. Jabra riu. Adavi assentiu antes de olhar para Aurora. Ele então disse: Você é extremamente capaz. Você está interessado em se juntar ao exército Black Star? Você fará parte da guarda Black Star, no mínimo. O rosto de todos ficou estranho quando essas palavras foram ditas, especialmente os membros da Aliança dos Justiceiros. Você só queria caçar uma das nossas, e agora ela está sendo caçada por um peixe maior. Ao ouvir isso, o rosto de Jabra congelou e ele tossiu para esconder seu constrangimento. Isso não é muito adequado, certo? Não tenho nenhuma intenção de deixar minha organização atual. Tudo bem, lembre-se de nos informar se mudar de ideia. Adavi riu e olhou para Aurora com uma expressão de alegria. A boca de Aurora se contorceu ligeiramente. Conteúdo patrocinado. Você é realmente uma pessoa tão vingativa. Neste exato momento, um soldado mecânico chegou com o totem evolucionário. Jabra imediatamente correu para dar uma olhada e ficou muito feliz.
Ótimo, até o último problema dele foi resolvido. Ele não precisaria mais ter dor de cabeça com o assunto. Black Star era realmente um bom homem. Com este leve interlúdio, Jabra não sentiu mais vontade de caçar outros e fez com que seus subordinados limpassem o campo de batalha. Adavi então olhou para os membros da Aliança dos Justiceiros e saiu com um sorriso estranho. Só então os membros da Aliança dos Justiceiros relaxaram. Eles ficaram realmente nervosos quando foram cercados por um grupo de supers rank calamidade. Depois de se acalmarem, olharam para Aurora e Fading com maior paixão. Esses novos camaradas deles na verdade rejeitaram uma organização de ranks transcendente para permanecer em sua organização. Eles então pensaram na cena de Fading e Aurora lutando ao lado deles. Neste momento, todos, incluindo Slade, reconheceram verdadeiramente estes dois como seus novos camaradas. Ao ver isso, Fading sorriu. Ao mesmo tempo, havia dois indivíduos se movimentando furtivamente. Era o disfarce e seu companheiro. Eles sabiam que seu plano havia falhado no momento em que o exército Black Star interveio. Seria mentira dizer que eles não ficaram furiosos por terem fracassado, apesar de terem investido tantos recursos. No entanto, ficar com raiva era inútil. Eles iriam lutar contra um rank transcendente? Eles só conseguiram engolir a raiva e deixar secretamente o local de observação. Suspiro, nosso plano falhou. Um deles balançou a cabeça com resignação. Isso foi um acidente. Quem poderia saber que o exército Black Star esconderia suas identidades e permaneceria neste planeta? O capitão não vai nos culpar. No entanto, desperdiçamos muitos recursos e nossos espiões localizados neste planeta serão definitivamente eliminados. De acordo com as regras, seremos punidos e rebaixados. Se aproveitarmos esta oportunidade para abandonar este plano e sermos transferidos para uma posição mais segura, pode ser uma bênção disfarçada. Todas essas organizações foram contratadas no mercado negro e não intervimos diretamente. Será difícil rastrear o assunto até nós. É assim mesmo? Sim, bom. Ambos então congelaram no lugar com uma expressão de choque em seus rostos. Essa voz não pertencia a nenhum deles. Conteúdo patrocinado. Olhando para cima, eles viram uma figura fantasma flutuando acima de suas cabeças. Quem sabia há quanto tempo essa figura os seguia sem que eles percebessem nada? Ao ver esta figura, eles congelaram no local, sem se moverem. Suas mentes ficaram em branco e eles tiveram o mesmo pensamento em suas cabeças. Como o Black Star nos encontrou? As várias organizações cinzentas não sabiam que eram os mentores e também estavam disfarçados quando ajudaram os fugitivos Rank Calamidade a focarem em seus alvos. Anxial então flutuou suavemente e não pôde deixar de perguntar: o que há de tão surpreendente em eu encontrar vocês dois? Vocês dois realmente acham que é possível escapar de mim? Depois de interrogar os ladrões, ele percebeu que eles haviam recebido a missão do mercado negro, e a missão de seu empregador era roubar o totem evolucionário. Anxial então juntou os pontos ao relatório de Fading sobre o ataque ao neto de Ludwell e pôde mais ou menos adivinhar qual era todo o seu plano. Estas organizações que vieram criar problemas foram todas contratadas no mercado negro e não passaram de peões. Eles não conheciam todo o plano e eram responsáveis apenas pelo seu próprio segmento da missão. O verdadeiro objetivo do mentor deveria ser livrar-se do neto de Ludwell. Embora o Enya-Ruby não fosse um planeta colonial da dinastia, a segurança deles não era tão ruim. Para que este grupo pudesse contrabandear itens tão restritos, eles definitivamente haviam emprestado a força das organizações locais. Havia muito poucas organizações capazes de organizar tal esquema no território da dinastia. As duas partes mais suspeitas foram a Federação da Luz e a Igreja Arcana. Durante este período, houve muitos casos de roubos de totens evolucionários nas fronteiras da dinastia. Os ladrões eram contratados principalmente no mercado negro e os empregadores não eram a Federação ou a Igreja.
Eles definitivamente pegaram emprestado o nome de outras organizações, e seu verdadeiro motivo para causar o caos não foi o totem evolucionário, mas sim criar problemas de segurança dentro da dinastia. Eles estavam tentando criar o caos para a dinastia e fazer com que a dinastia soubesse que tais eventos seriam comuns se não permitissem que os totens fossem vendidos abertamente. Eles também queriam aproveitar esta oportunidade para expressar as suas atitudes para com as outras civilizações. De qualquer forma, eles definitivamente tinham outros planos, e esta era apenas a ponta do iceberg. Como ele adivinhou que havia um mentor por trás do assunto, não havia razão para Anchial deixá-los ir. Ele fez com que Philip se infiltrasse na inteligência artificial do Enya-Ruby e abrisse um backdoor para desenterrar todos os dados. Se ele não fosse um mecânico virtual, esses dois mentores poderiam ter escapado. Que pena! Anchial balançou a cabeça. Vocês dois realmente tiveram azar em me conhecer.